Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, que diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, queridos, essa é a nossa quarta mensagem e hoje vamos fazer um apanhado geral, né, do que Jesus quer dizer nesses três termos e a implicação, que é a frase que ele conclui: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que Jesus está dizendo, queridos? Que para conhecer o Pai, para conhecer a Deus, a eternidade, o que Deus pensa, como Deus age, você precisa, para isso, primeiro, caminhar com Jesus, porque ele é o caminho. Então ele não é um passo, ele não é um lugar. Lugar é um lugar fixo, você chega, está ali. Não, ele é um caminho. Então você vai ter que caminhar com ele, passo por passo, numa jornada, caminhar junto com ele, para conhecer o Pai. E, como ele é a verdade, você vai ter que ouvir a mensagem dele, os ensinos dele. Tudo que Jesus ensinou, você precisa ouvir, porque essa é a verdade e assim você vai conhecer o Pai. Caminhar com Jesus, ouvir a mensagem dele e, se ele é a vida, você vai precisar viver a vida que ele propôs. E aí sim você vai conhecer o Pai. E essa vida que ele propôs é o que ele diz que ele veio trazer vida e abundância. Isso não é dinheiro, como as pessoas interpretam. Não. Vida e abundância é viver a vida que ele propôs, tendo ou não riquezas, porque Jesus mesmo não sequer tinha onde reclinar a cabeça. Então, é isso que Jesus propõe: caminhar, ouvir a mensagem, viver a vida que ele propôs. Assim, você conhece o Pai, tanto em tudo que você vive, como dentro do seu coração. Como nós estudamos no verso 18 do primeiro capítulo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então é Jesus que revela Deus. Ninguém viu a Deus. O texto é bem claro, mas é Jesus que o torna conhecido. Agora veja só, queridos, esse verso aqui para nós soa de uma forma. Para o judeu, principalmente da época de Jesus, soa de outra forma. Porque, olha só, nas tradições rabínicas, nos ensinos rabínicos, nas parábolas rabínicas, em todos os ensinos dos judeus, eles diziam: a lei é a verdade. A lei de Moisés é a verdade. O Antigo Testamento é a verdade, principalmente a lei de Moisés. Então, diante dessa afirmação que estava espalhada e era proferida em todas as sinagogas, no templo, na casa de todos os judeus, Jesus chega e diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E se não bastasse isso, não é a lei que é a verdade. Eu sou a verdade, e se não bastasse isso, eu ainda digo: eu também sou o caminho e eu sou a vida. Então Jesus vem aqui refutar a ideia dos judeus da centralidade da lei. Não, Jesus diz que ele que é a verdade. A lei, as escrituras, nos apontam para Deus, mas não é a verdade. Ele está apontando para a verdade, porque as escrituras não são Deus. É Deus que é a verdade. Isso é bem explorado por Jesus no capítulo 5. Por exemplo, ele diz que é o Filho que dá a vida a quem ele quiser. Mais à frente ele vai dizer: quem ouve a minha palavra, o que eu estou dizendo aqui, e crê no que eu estou dizendo, tem a vida eterna e já passou da morte para a vida, o que eu estou dizendo. Por quê? Porque os judeus achavam que quem cresce nas escrituras mosaicas, esse sim teria vida. Jesus vem e diz: o que crer no que eu estou dizendo. Jesus deixa isso claríssimo nos versos 39 e 40 do capítulo 5, quando ele diz: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas são as escrituras. Se vocês creem nelas, bom.
São as Escrituras que testemunham a meu respeito, que apontam para mim todo o Antigo Testamento. E o Novo, então, nem se fala, mas todo o Antigo Testamento está apontando para Jesus. Virá aquele que é a verdade, virá aquele que é o caminho, virá aquele que é a vida. São as Escrituras que estão apontando para Deus. A centralidade é de Deus, não das Escrituras. As Escrituras nos iluminam, nos alertam, nos advertem, nos ensinam sobre Deus, mas a verdade está em Deus. Jesus continua. E vocês que estudam as Escrituras, que testemunham a meu respeito, não querem vir a mim para terem vida. Então as Escrituras apontam para mim e vocês devem vir a mim para ter vida. A vida não está nas Escrituras. A vida está em mim, que as Escrituras falam exatamente nisso, que sou eu que sou a vida. No verso 17 do primeiro capítulo de João, nos é dito: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a verdade está onde? A revelação plena de Deus. Onde é que nós vemos Deus? De forma clara, de forma nítida, de forma plena, de forma abundante, de forma completa, sem qualquer imperfeição. A plenitude de Deus. Onde nós vemos a expressão exata do ser de Deus? Em Jesus Cristo. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que nós temos visto. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas devem entrar por meio de mim. Em Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro nos diz que a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra principal, a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, nenhum ser humano se salva. E nem é salvo por meio de ninguém. O único Salvador é Jesus Cristo. Nós só encontramos a vida eterna nele. Ele é o ungido do Senhor. Ele é o Cristo. Então é através dele, não só pelas nossas boas obras, ninguém vai ser salvo por meio de santidade, porque, como as Escrituras nos dizem repetidamente, o homem mais santo do mundo ainda, a santidade dele são como trapos para Deus. Agora, quando recebemos a santidade que vem de Jesus imputada a nós por meio da cruz, aí sim nós somos justificados. Por isso que está escrito: Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, eu e você, injustos pecadores, o justo pelos injustos, para quê? Para levar-nos a Deus. Essa é a mensagem da Páscoa. Cristo morreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Por isso que o apóstolo João vai nos dizer na sua segunda carta, verso 9, quem não persevera na doutrina de Cristo, nas palavras de Jesus, no que Jesus ensinou na terra, esse não vai conhecer a Deus. Agora, quem persevera na doutrina de Cristo, esse vai conhecer ao Pai e vai conhecer ao Filho. Então, queridos, nós temos que retomar esse princípio que é tão claro nas Escrituras, a centralidade de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Bíblia não é o centro. O centro é Jesus. Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular. Ele é a revelação exata do ser de Deus. A Bíblia, como Jesus diz, e como a Bíblia diz, ela nos aponta para Jesus, nos ensina alguns princípios, mas a revelação plena está em Jesus. Vamos aprender com Ele, porque é Ele que nos revela Deus. Foi através dele que Deus é conhecido. Então, antes mesmo de buscar um versículo das Escrituras, antes mesmo de ver a história de algum herói da fé, olhe para Jesus. É nele que você aprende o modelo perfeito de vida. É nele que você aprende o caminho perfeito de se caminhar nessa vida. E é nele que você aprende o ensino perfeito do que você precisa aprender. Ou é isso, ou não estamos crendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sempre olhe para Jesus. Sempre imite Jesus. Sempre queira crescer como um varão perfeito segundo a imagem de Cristo. Vamos aprender com Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe.
A graça e a paz do Senhor.